Os dois anjos chegando a Sodoma e Gomorra à noite, Ló estava sentado à beira da cidade, à porta, quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem até a casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés e passar a noite. Pela manhã vocês seguem seu caminho. Não, nós passaremos a noite na praça, responderam eles. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento. E eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram para tua casa à noite, hein? Tragam eles aqui fora, que a gente vai ter relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e ele lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para vocês fazerem o que quiserem com elas. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o nosso juiz. Faremos a você pior do que com eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém nessa cidade? Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e eles disseram: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e suas filhas, e os tiraram dali à força e deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim, os que tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida, e não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu pastor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover fogo do céu e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã seguinte, Abraão se levantou e ao lugar onde tinha estado diante do Senhor ele voltou e olhou para Sodoma e Gomorra por toda a planície e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades que Ló vivia. Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas filhas ficaram morando em uma caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens na redondeza que nos possuam segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho para o nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a nossa linhagem. Naquela noite deram vinho para o pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos dar vinho também essa noite e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai. Aquela noite a mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe.
que é o pai dos moabitas de hoje. E a nova também teve um filho, e deu o nome a Ben-Amim, que é o pai dos amonitas de hoje.